Abre a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com ele mais uma vez. Juarez Nardi, o homem da arte e da cultura de Araranguá. Bom dia. Bom dia. Tu ri, mas é verdade. É? Não conheço Tá uma sendo... pessoa que conheça mais de... Ah, é tão bom conversar contigo. A gente se sente mais culto. Bom dia, Isabel. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Conseguiu vir hoje? Consegui. Sua mãe, sua mentora, sua ídola. Com certeza, né? É. Porque se tu é quem tu é graças a ela, não é? É um conjunto todo, né? A Isabel criou os filhos na base da arte, né, Isabel? Foi. Que maravilha. Ah, se todas as crianças tivessem uma Isabel na sua vida. E não é só resultava cinema, num né? nard. Tem noções de francês, de costura, de tecido, de moda, de perfumaria. É um kit. A gente nem fala tudo porque parece que é a gente fica pequena. Não, acontece às vezes de... Vão achar até que é arrogância isso aí. Às vezes eu vou procurar uma vaga para ser professor, eu tenho que omitir algumas coisas do currículo. Porque fica muito... Se não vão dizer nada. Fica estranho, as pessoas não acreditam. Quantos anos tu tem? 300? Porque... Pode ser, né? Porque é tanta coisa, pode ser o vampiro, né? Então, acontece, né? Isso prova que é possível, né? Tem gente que tem preguiça até para fazer um cursinho do Senac, né? Cursinho não, com todo respeito, os cursos do Senac são maravilhosos. Inclusive, eu fiz muitos. O meu diploma de datilografia eu tenho guardado até hoje, lá no Senac de Porto Alegre. Desse tamanho o diploma. Não era fácil, gente. A gente ia fazer a prova de datilografia, chegava suar frio. E hoje o povo não sabe nem escrever, né? É só P, Q, V, C. A datilografia voltou, só que no computador. Eu dou aula num curso técnico ali no estadual. Mas é diferente. Daí o pessoal está acostumado a digitar no celular. Sim. E a gente tem que ensinar programação, né? Noções de um computador, um desktop. Mas o brasileiro cada vez menos tem um notebook ou um desktop. E ele começa a datilografar, mesmo no ensino médio, como a pessoa lá do início da datilografia começava. Que a gente descatando milho. Então, o pessoal novo tem que pegar esse hábito de novo, porque o teclado do notebook é igual da máquina de escrever. É igual da máquina, Então, isso era já aqui, voltou, né? né? A gente tinha que começar aqui, ó. Então, ele escreve algumas letras. E o pequenininho era mais difícil, né? E era duro, era mais né? difícil, né? E no teste tinha que usar, ó. Tinha que usar aqui, todos. ó, daí a gente pega depois nunca mais esquece. E não podia olhar para o teclado, né? Para as teclas. Tinha que olhar aqui para o texto. Era. E tinha o tempo. Minha gente. A gente passou por isso. Que maravilha. E eu amo. Na próxima Nunca esquece. vida, Ter passado por isso. eu vou trazer a nossa máquina de escrever. Traz. Aqui. O teste, Vamos meu fazer. teste era Porto Alegre, Traz. Rio Grande do Sul, Brasil. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Ai, que delícia isso. Muito bom recordar essas coisas. Eu adoro. Eu sou uma pessoa nostálgica. Eu gosto de... Mas é uma nostalgia boa, né? Aquela nostalgia, eu queria voltar lá. Não queria. Eu gosto de ter vivido isso. Eu gosto de ter passado por essa geração, né? Muito bom. Mas é isso. Às vezes as pessoas têm realmente preguiça, a palavra é essa, né? Usa a desculpa do tempo, mas é preguiça. Para ir fazer qualquer curso. E tem um monte aí de graça, né? Então, dinheiro não é desculpa. E aí pega uns serzinhos desses aqui, né? Que o currículo a gente nem lê, né? Porque é muita coisa. Né? É o que mostra que estudar, né? Se interessar pelas coisas, né? E hoje também só não aprende quem não quer, porque bota qualquer coisa ali no YouTube e tu aprende. A gente às vezes não cita nem educação acadêmica formal, mas tu vai no YouTube, tu aprende tem tudo tudo lá. Né? Quer aprender a trocar um chuveiro, a arrumar uma tomada. É verdade. Arrumar um ventilador. Esses dias eu fui ver um vídeo no YouTube para arrumar um ventilador. Comprei a peça na Shopee, veio lá da China, troquei e arrumei. Não sabia.
5 minutos de vídeo. Então Eu já desentupi o vaso lá em casa com aqueles videozinhos lá do YouTube, umas tag lá, grudar um plástico lá, não sei o quê. Fiz, assisti o vídeo, fui lá e desentupi o vaso. Ó, rápido e fácil. Muito bem, é isso aí. Quem quer faz, né? Verdade é essa. Somos todos dotados do mesmo potencial, né? Muito bem. Olha quanta coisa que já conversamos, né? Aleatórios, mas sempre é aprendizado, né? E sempre tem para quem para quem ir, né? O chapéu serve. Ah, eu adorei acho que eu comentei aqui ontem, não sei, porque ontem o programa foi tão agitado também. Mas esse final de semana eu ouvi de um amigo assim: a boca tá perto das orelhas, que é pra gente. Não, eu não comentei aqui ontem, eu contei para uma amiga ontem de tarde. A boca tá perto das orelhas, porque quando a gente fala pro outro, a gente tá falando pra gente. Entendeu? Então, na verdade, a gente fica às vezes falando, porque você, não sei o que, deveria fazer isso, papapá. É muito bonito dar discurso, né? Mas a boca tá perto da orelha, que é pra... Normalmente, aquilo que a gente tá falando pro outro, a gente tá falando pra gente mesmo. Adorei isso aí. Vou usar muito. Prestar atenção. Que sai da boca da gente é pra gente também, né? Sempre. Muito bem. 24 Espaço Cultural de Cinema e Arte. Tá que tá, né? Tá. Começamos em... Fevereiro. Fevereiro. Estamos no 3º mês. 3º mês. E pegou já? Pegou. O primeiro mês Graças foi bem a Deus. experimental, a gente falou que seria bem experimental. O 2º mês o pessoal já conheceu, já começou a frequentar. E agora o 3º mês é uma agenda com base no pessoal que foi lá. A gente ouviu eles, perguntou o que eles queriam que fosse exibido. Tá. Porque seria outra agenda esse mês. Vamos retomar só em março. Em março, tu estivesse aqui falando sobre a programação, que teve até gastronomia, né? Teve uma amostra de curtas franceses. Tá. Teve a oficina de DJ. Tá. A mostra de gastronomia e uma mostra de curtas de animações que foi à tarde. Tá. O destaque foi a mostra de gastronomia, porque teve o chefe Léo de Paula, professor do Senac. Um prato que foi feito lá, as pessoas degustaram. A oficina O que ele fez? Fez um sanduíche com brisket, que ele mesmo que defuma na casa dele. Ele teve no Gente Gourmet, ele levou esse brisket. E explicou como que o processo é feito, ensinou a bom, montagem. né? Muito bom. Nossa, é muito bom aquilo. Aquilo desmancha, né? Desmancha. O preparo lá foi o seguinte, ele levou o brisket a vácuo, colocou na água quente por alguns minutos, e daí ele fica pronto para servir, né? Então ele fez um sanduíche, o pessoal comeu, numa baguete com queijo em cima e não sei o que. Muito bom. Adoraram. A oficina de DJ, né? Foi um sucesso, tanto que a gente repete esse mês. Tá. Dos 10 participantes, 4 querem ser DJs profissionais. Olha só. Então eu estou buscando lugares para eles se apresentarem. Estou buscando palco a eles. Tanto que eu já meio que conversei com o Sandrinho da prefeitura, fiquei de lá visitar ele, porque eu tenho a ideia da gente fazer uma sunset no Parque Benizone, no deck, com esses DJs iniciantes que querem aparecer. Bacana. E o que a gente precisa é só uma tomada com energia, não precisa de mais nada, né, da prefeitura. E acho que não vai ser problema para eles cederem por uma tarde. E outras parcerias com outros lugares que eles possam começar, né? Eu estou buscando isso, porque não adianta só ensinar, tem que mostrar também o caminho para ele começar. Com certeza. Como aconteceu comigo lá no início dos anos 2000, eu queria ser DJ. Tem o Cláudio Benevenuto, o Cláudio Mineiro, faleceu no Covid. Ele me deu esse palco. Tinha uma casa noturna chamada Soberano. Antes da casa abrir, ele deixava eu colocar alguma coisa na pista. Quando chegavam já umas 50 pessoas, ele me tirava. Depois ia aumentando esse tempo. Mas ia treinando? Ia treinando. Eu estou só devolvendo o que eu recebi. Olha só, que bacana. Ai, vai saber se um desses aí não vira um Alok da vida, né? Ué, a gente nunca sabe. Não sabe, né?
Eu sempre penso assim, a gente não sabe nada. A gente não tem controle de nada, vai saber, né? E o ambiente lá, Que legal, eu né? transformei num ambiente de festa, com uma iluminação, com os equipamentos todos, para se sentir numa cabine de DJ. Eles se sentiram. Que bacana. Então são os filhos E das aí, oficinas. devido ao sucesso de março, tu teve que dar uma ajustada na programação de abril. Foi. Porque aí tu perguntou lá pro pessoal, o que vocês gostariam de assistir? Isso. Tanto que a Aí eles oficina... querem ver terror. A oficina de DJ vai ser aos sábados, porque alguns interessados não conseguiram ir Tá. no dia de semana. Certo, então... E quanto aos filmes, no dia do evento de gastronomia, que foi o dia que mais teve público, eu perguntei o que vocês querem? O que vocês querem assistir aqui? Porque eu programei uma agenda conforme a minha ideia. Não perguntei para as pessoas. Sim. A agenda desse mês seria outra. Seria o quê? Seria um evento de linguagens com alguns idiomas, rodas de conversa e literatura. E a nossa feirinha, o BRIC. A gente jogou isso... Até conversei com o meu amigo lá, que eu preciso passar o contato dele para vocês conversarem. Tá. A gente jogou para o próximo mês e esse mês fez uma agenda com base no que as pessoas gostariam. Tá. Que é uma amostra de curtas de terror. Tá. São uns 10 curtas-metragens de terror. Definitivamente esse eu não vou. São todos filmes independentes, que é a proposta do projeto, né? Um local de cinema independente. Tá. E quarta-feira que vem, uma amostra de filmes LGBTQIA+. Que eles pediram também. Também atendendo o pedido do público. Bacana. São também uns 8 ou 10 curtas nesse sentido, com uma fala antes e depois também, um debate. O de terror, não sei se vai ter tanto debate. Né? Né? Mas o outro assunto vai ter um debate, imagino que até não tão curto. Né? Um tema mais, vamos dizer assim, bem atual, necessário, né? E muito bom. Eu só queria, antes da gente explorar mais aqui os temas, que eu gosto de aproveitar a presença deles aqui, né? A gente sempre aprende muito. Que tu esclarecesse, falasse para as pessoas sobre o que é o projeto. O Juarez tem vindo aqui desde o início do projeto e virá todos os meses para a gente passar a agenda. Mas como agora a gente está reprisando o programa à noite, a gente está chegando aí com mais telespectadores, né? Um público que não assistia o TV Sul Mulher e que muitas vezes não sabe, né, da existência do projeto, do espaço aqui em Araranguá, e às vezes tem coisas que tem anos e a gente também não sabe. Então é sempre bom esclarecer para que mais pessoas conheçam o projeto e se interessem em participar. O que é o 24 Espaço Cultural de Cinema e Arte? Esse espaço é um espaço para cinema independente, uma sala de cinema independente, que oferece oficinas de arte totalmente gratuitas. Ele começou em fevereiro com incentivos da Lei Paulo Gustavo. Funciona ao lado do Center Shopping, na rua lateral. E todos os meses tem uma agenda cultural, que é divulgada nas redes sociais, no site, aqui na TV e também no Boca a Boca. A agenda desse mês foi feita com base nas pessoas que frequentam, mas todos os meses a gente tem uma agenda muito boa, muito ampla. Mês passado foram 5 eventos, esse mês são 3 porque começou mais tarde. A gente não quis lançar algo na primeira semana porque tiveram os eventos comemorativos da cidade, então também para não misturar tudo. Então é um espaço que até agora ofereceu oficina de fotografia, de discotecagem, vai oferecer uma oficina de escrita e literatura, vai oferecer uma oficina de como escrever projetos para buscar incentivos da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, da Lei Rouanet, de graça também. O espaço é gratuito, oferece cursos gratuitos, e as mostras gratuitas. Talvez um dia vá ter algo pago, mas tomara que esse dia
demore para chegar. Porque o espaço também tem suas despesas. Claro. Por enquanto, tudo continua sendo de graça. A gente faz ações para que ele se mantenha, mas o público tem ido gratuitamente. Dá para criar algumas que foi, João? Dá para criar algumas ações, né, nesse sentido, para arrecadar alguma forma de contribuir com o espaço, né? Uma das ideias deve ser aplicada mês que vem, que é o nosso BRIC, o nosso mercado de pulgas. A ideia é trazer alguns expositores para venderem seus artesanatos, seus pães, suas cucas, suas coleções. E nós também temos algumas antiguidades. É uma forma também, né, de capitalizar alguma coisa. Nós temos muitos filmes em DVD, algumas raridades até, que devem estar no mercado de pulgas. A gente vai explicar daqui a pouco por que mercado de pulgas. Não envolve pulgas. Mas a ideia é montar uma feirinha na frente, como o BRIC da Redenção, algo assim. Explica. Que há muito tempo realmente era assim, colocavam tapetes nas ruas e às vezes as ruas não eram ruas tão limpas como hoje, então realmente havia pulgas. E então aquelas mercadorias ficavam no chão, em cima desse pano, e as pulgas ali, le pousse, né? Em cima do tapete. E chamavam mercado de pulgas. E não é que as pulgas fossem vendidas ou alguma coisa. E mas pegou esse nome. Pegou esse nome e é um BRIC, né? BRIC que a gente fala, tem pessoas que também não conhecem, BRIC é uma feira, sim, né? Onde vende muita coisa. São quadros, são brinquedos, joias. Até partes de brinquedos, perna de um boneco, braço de outro boneco. Isso. Às vezes te falta isso. Tem uma Barbie e falta aquela cabecinha loirinha, que já tem a cabecinha preta e quer também utilizar o mesmo corpinho com a... Existe. Sim, porque tem pessoas que colecionam, tem pessoas que trabalham com conserto de brinquedos antigos. E precisa justamente aquele bracinho, aquela mãozinha ali que está faltando para ele organizar novamente aquele brinquedo. Livros também, né? Outro Discos. dia eu usei esse termo, né? Com o meu terapeuta. Eu estava falando para ele que o meu pai fazia muito brick, né? Meu pai ia no boteco, passava no boteco, tomar uma pinguinha e ele já fazia um brick. Ele trocava uma coisa de lá de pescaria por uma vaca. Cada dia ele aparecia com um negócio estranho lá em casa. Tinha uma vaca que se chamava Setembrina, nunca vou esquecer isso. E aí eu falei pro meu terapeuta, porque meu pai fazia muito brick, ele nunca tinha ouvido a palavra brick, né? Eu acho que é bastante do gaúcho, né? O brick. O brick é um negócio, troca, uma negociação. Uma venda, né? Pode ser uma troca, pode ser uma venda, né? E funciona. E até hoje existe em Porto Alegre o Parque da Redenção? Estive lá o mês passado e são muitas lojas que uma manhã não chega para visitar. Para visitar. Então fica na Praça da Redenção e é muito lotado. Vem gente de todo o interior para visitar o BRIC. Nossa, eu faço, gente, sei lá o quê, 30 anos. E continua lá e... Que eu não vou no BRIC da Redenção. E tem coisas nem devo assim ir, porque eu ia ficar louca. Tem mágicos, tem pessoas que pintam assim na hora, as pessoas explicam sobre os seus produtos, tem aqueles relógios antigos e contam as histórias. Sim. Os bottoms, coisas da guerra, capacetes, coisas assim, brinquedos antiguíssimos, e o que me encanta assim. E eles têm toda uma história daqueles brinquedos, jogos,
livros de todo tipo, discos. Discos, coisa assim. Tu assististe o programa Juarez do Teatro de Objetos? Não consegui. Assisti. Eu assisti. Bem, E eu fiquei encantada. Eu também. Eu me encantei porque eu por já aquilo. tinha participado. Era uma coisa legal para fazer ali no espaço. Eu já tinha participado de um curso do Senac que eu tinha feito de oratória, e dentro do curso de oratória existiu isso. Olha trazer só. um objeto que fazia sentido e contar aquela história para os colegas do curso. Foi muito emocionante. Muita gente chorou. Eu acho que nossa, combina muito com o espaço cultural, porque dava para fazer, depende, não talvez o formato workshop como ele fez ali, né? Foram alguns dias e tal, depois, mas um outro modelo, um outro formato em que as pessoas levassem um objeto, enfim, e explorassem aquilo, tudo que tu tira de um simples objeto, um objeto, né? Que de repente alguém olha, sei lá, é uma xícara, uma câmera, né? Mas tem uma história ali. E ali tu já vai trabalhando a maneira da expressão, né? Um outro pode pegar aquilo também como uma coisa muito importante também, se apegar em alguma coisa, né? Fazer muito sentido para ele, aquela história. Porque, na verdade, assim, tudo comunica, né? Tudo comunica algo. Tudo está passando uma informação, né? Tudo contém uma informação. Então, às vezes, a gente fica um pouco limitado nessa questão da comunicação, né? A gente fica muito atrelado à fala, né? E a comunicação, ela se expressa de todas as formas. Por exemplo, eu olhar a Isabel com uma blusa verde, para mim é verde, alguns podem dizer que é azul, para mim é verde. Porque eu tenho um negócio com azul e verde. É um negócio complicado para mim. E eu já faço uma leitura disso, né? De um colar artesanal e tal, né? Na moda, no estilo pessoal, a gente estuda isso também. Então, tudo sempre está informando algo. Só que a gente às vezes não faz essas leituras, né? Intrínsecas ali, que fala muito sobre um lugar, uma pessoa. A semana passada, inclusive, ou na outra, a pessoa chegou e disse assim, eu quero esse teu colar. A pessoa disse. Eu disse, não, eu não posso te dar esse meu colar, porque esse colar significa muito para mim. Como significa? A pessoa falou. Onde tu comprou esse colar? Eu disse, esse colar não é comprado. Esse colar tem uma história. E eu só uso coisas que significam. Eu não uso porque é moda. Nem me interessa ser moda. Me interessa que aquilo... com certeza. Eu vou me sentir bem com aquela cor, com aquele acessório. Né? E a pessoa achou estranho a minha maneira de expressão. Né? Às vezes, tem dia que eu uso tudo de coisinha assim, todo coloridinho, porque eu trabalho com crianças, dificuldades de aprendizagem das crianças. E numa das aulas, para trabalhar matemática, alguma coisa, a gente trabalha com miçanga. E eles fazem os colarzinhos, as pulseirinhas, e eu uso. E às vezes eu estou lá, porque eu estou dando a saulinha para eles, e já saem para o banco para conversar lá com o pessoal do cartório, para não sei o que, resolver problemas da empresa. E eu saio com os colarzinhos coloridos das crianças. Para mim aquilo é tão significativo, tão significativo. E me interessa se o gerente lá do banco vai notar, ou se o cara do cartório dele, né? vai... O problema é dele. Mas para mim tem tanto significado, porque naquelas continhas ali, nas miçanguinhas, eles aprenderam a divisão, eles aprenderam a multiplicação. Sim. E eu cheguei naquele objetivo que eu precisava muito, que é a dificuldade. Né? Olha só. Então, a gente trabalha com esses objetos e é tão significativo mesmo. E aquilo eu guardo por anos. Eu acredito que o teatro de objetos ia ser bem legal lá no espaço. Eu fiquei encantada, assim, com... Se acontecer lá, nós temos uma máquina de costura. Ela foi fabricada um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. A guerra aconteceu,
a fábrica dessa máquina foi fechada para a fabricação de munição para o exército nazista. Essa máquina parou em Portugal por algum motivo e veio para o Brasil, não sei como, e está lá em casa. Eu faço um exercício nas aulas de redação, às vezes, sobre essa máquina. O que ela costurou? Se foi mais vestidos de noiva para uma situação feliz ou mais roupas de presos na guerra? Exatamente. Né? Então, o que aquilo carrega é muito amplo. Dentro da máquina tem um compartimento que é meio que secreto, tem um parafusinho para guardar documento, cabe até uma arma dentro. Olha só. Então, o que aconteceu com essa máquina? Como que ela veio parar nas nossas mãos? Né? Que loucura, né? O objetivo, claro, quando fizeram a máquina para pôr as agulhas, as linhas, as coisas, eu me lembro da tipo uma máquina gavetinha da minha avó assim, também né? tinha Mas uma... com os parafusos, tudo fechadinho, então ali tu pode botar outras coisas. Realmente, né? Nossa, a gente viaja nessas histórias, assim, porque... E é uma forma de contação de história também. Exatamente. Né? Você pegar um objeto e ali, como era a proposta dele nesse caso, que estava atrelada a Araranguá, né? O aniversário de Araranguá. Então, aquele... Até que a gente mostrou aqui que o cara tinha uma ferramenta ali, né? Em quantas casas, né, ele entrou, quantas casas foram consertadas com aquela ferramenta. Então, sei lá, tem gente que pode achar, que viagem, nada a ver e tal, mas tenho certeza que cada pessoa tem aí na sua família algum objeto, alguma coisa que conte a história da sua família, né, conte a história de algum antepassado, enfim. É interessante. E assim é a arte, né? Porque às vezes a gente fala em arte, fica muito nessa coisa também muito cultural, muito dividindo as classes e tal. A arte são obras de pintores famosos, de ópera, de, sei lá, bota tudo muito lá em cima, meio que criando uma separatividade, né, entre as classes. E não, a arte, a cultura está em tudo. Mês passado também nós vivemos isso. Aconteceu uma exposição de um artista plástico local, o Paulo. Ele levou uns 10 quadros que ele pinta. Antes dele expor, eu perguntei, o que tu quer expor, o que tu pinta? Eu pinto em tela. Tudo bem, pode trazer. Não analisei, não vi a arte dele antes. Os quadros bem alternativos, bem diferentes, de difícil interpretação. Perguntei para ele o que significa, né? Como que é a tua arte. Fiz um resumo para o pessoal que visitasse e lesse. E ele ficou lá ficava uns 2 ou 3 dias por semana para explicar a arte dele. Para muitos não vai ser arte, mas o que é arte? Né? Ele estava lá para explicar o que é a arte dele. Né? Então é muito subjetivo o que é arte. O que é arte, exatamente. Para mim, uma das maiores pinturas que há, né? A arte mais expressiva é a natureza. Tem uma coisa mais incrível. Mais linda, O caso pega lá uma florzinha, aí você olha lá dentro do miolo daquela florzinha, quantas mil detalhes tem ali, cores que se combinam e se harmonizam, tanto que no trabalho aí nunca lembro o nome daquela coisa que faz a harmonização aí das cores, né, das cores que se harmonizam com a gente e tal. Eu sempre lembro disso, que ela veio aqui no programa e falou: Jô, olha, observa a natureza. Tudo na natureza se harmoniza. Então, será que roxo combina com vermelho? Ela, com certeza você vai encontrar uma flor roxa que nasceu no coração de trouxa, dizia um namorado meu. Uma flor roxa lá no meio de uma paisagem, não sei o que, onde se destaca. Então, só olha para a natureza, está perfeito ali. É a pintura de Deus. Pinceladas do amor de Deus, como tem numa música que eu conheço. Muito bem. Bom, né? Todos entenderam, então, a proposta do espaço cultural. Que fica
Fica ao lado do Center Shopping, na rua lateral ao Center Shopping, um pouquinho antes da Clinimagem. Tá, é bem fácil, já Bem passei fácil. ali. Então, por enquanto, o projeto é totalmente gratuito. Toda a programação que a gente traz aqui todos os meses é gratuito. Tem oficinas, tem as amostras, né, de cinema e outros eventos aí que podem surgir. O BRIC, né? Como é que vai funcionar o BRIC? A gente pretende disponibilizar um espaço na calçada, onde seja o nosso limite, e o espaço interno também. Tá. Então, em caso de chuva, não vai ter problema, porque o espaço interno cabe uma quantidade de pessoas, né? Lá tem mesas e tal, o pessoal pode expor com tranquilidade. Então, eu deixo aberto o espaço para quem quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, que tem interesse em expor, que já comece a conversar para a gente já ver o espaço, né? Começar a definir uma data, fica em aberto. Muito bem. O Kevin vai colocar aí o Instagram. Foi ali as informações, Kevin? Para mim está aparecendo aqui que não... E também quem queira expor a sua arte, alguém que produza poesia, que faça algum quadro, algum artesanato, o espaço é aberto para expor. A gente cede até 2 expositores por mês, por quinzena, para deixar a sua arte exposta ao público lá no espaço. Uhum. E o espaço também está aberto todos os dias da 1h30 às 5 horas, né? Para pedir informações, alguma dúvida que precisa, está sempre aberto. Uhum. Não sei por que as mensagens não estão indo aqui, o Kevin. Mas está tudo ok aqui. Peraí que eu vou te mandar de novo. Tá, beleza. Então, o espaço à tarde fica aberto para informações de segunda a sexta e também nos dias agendados, que funcionam em outros horários, ou à noite, ou sábados, né? Mas de segunda a sexta, da 1h30 às 5h, aberto para qualquer pessoa que queira conhecer ou pedir informações. Tá. Qual é o horário? Repete? Da 1h30 às 17 horas. Tá. Aberto para conhecer. Para conhecer. Tá, beleza. Quantas pessoas cabem lá no espaço Juarez? Atualmente, cerca de 30. A gente deu uma reduzida porque colocou mais umas mesas. No caso, o dia que o Léo expôs, precisou de um espaço maior para expor o produto dele. Então, a gente reduziu para 30. Uhum. Sentados, né? Em pé, bem mais. Ótimo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para os nossos apoiadores culturais, que eu quero ajustar uma coisa aqui, e aí a gente volta e a gente vai aprofundar então aqui na nossa programação de abril, falar um pouquinho sobre essa mostra de curtas de terror, sem julgamento, tá, gente? Eu não gosto porque eu tenho trauma. Depois eu conto o meu trauma com o Jason. É sério, Pior gente. se fosse o Chuck. O Jason é o da sexta-feira 13, né? É esse aí mesmo. Esse aí que abalou a minha adolescência. Tu ri, é? Eu vou contar a história, tu vai rir muito mais. Mas também, né? Tem a mostra de curtas LGBTQIA+, que eu ainda não sei falar todas as letras inteiras. Aqui a gente teve ano passado uma entrevista muito legal aqui, explicando o porquê Dessas letras. de cada letra, bem interessante. É informação que a nossa ignorância, né? Às vezes a gente realmente não se aprofunda, não entende os porquês. Muito bom. Segura aí que a gente já volta bem rapidinho, tá? Muito bem, estamos de volta. Agora sim, tudo organizado, né? Tem dias que é assim, meio atrapalhado, mas faz parte. Muito bom. Quer ouvir minha história do Jason? Tem gente que tem medo de palhaço, né? Mas eu também não gosto de palhaço, não. Não sou muito chegado em palhaço, não. É uma figura um tanto quanto enigmática, assim, pra mim. Mas não tenho medo. Só não acho muita graça.
Mas sei lá, né? A gente vai investigar essas coisas aí na infância, a gente acaba entendendo por quê, né? Faz terapia, né? Enfim. Lá na minha adolescência, né? Teve duas coisas que me marcaram muito ali pelos meus 13, 14 anos. Primeiro foi o famoso Christiane F., né? Não vou falar o resto aqui, não, o YouTube nos... Mas foi um filme que me impactou muito, inclusive no colégio eles passaram, né, pra gente, porque o colégio que eu estudei eles fizeram um trabalho muito forte em relação às drogas e tal, e impactou, eu acho assim que contribuiu muito, sabe? Filme forte, acho que até para os dias de hoje é bem forte. E o outro foi o tal da série do Sexta-feira 13, né? Aí, né, que adolescente, não sei porque que tem essa mania de gostar de filme de terror. Eu queria assistir o Sexta-feira 13. A minha mãe não deixava, óbvio, né? Pois eu dei jeito de assistir o tal do Sexta-feira 13. Não me lembro como, não me lembro se eu menti, fui pro cinema, sei lá, o que eu aprontei. Sei que eu consegui assistir o Sexta-feira 13. E quem dormia depois? Eu não dormia, gente. Eu entrava no meu quarto, eu olhava embaixo da cama, olhava dentro do roupeiro e aquele Jason ia vindo, aí eu tive que contar pra minha mãe que eu tava morrendo de medo, que eu tinha assistido Sexta-feira 13. Aí, né, levei uma boa tunda de laço, eu desobedeci, né? Aí apanhei e continuava com medo do tal do Jason. Olha, foi tempo, gente, pra eu tirar o tal do Jason da minha cabeça. Não, nunca mais assisti filme de terror. Não gosto de filme de terror. Hoje, por uma questão também, assim, que eu acho, né, não sei, não me alinho. Bom, eu não gosto nem de ver notícia ruim, né? Quanto mais ver filme de terror, porque realmente me abala. E... olha, gente, tal de sexta-feira... Quem é aí da minha idade vai lembrar, né? Do Sexta-feira 13, que tinha gente que amava. Mas tu assistiu só o primeiro. Só, imagina, mas é louco, né? Pra mim, o Jason tava dormindo embaixo da minha cama. Porque no Jason 10... E a mina... Cruzes. No Jason 10, ele ressuscita, do 9. Credo. Ele ressuscita em todos os filmes. Daí no Jason 10, eles mandam o Jason pra uma prisão no espaço, numa nave. Sério? O Jason acorda no espaço. Ai, eu vou sonhar que o Jason vai... Ele mata todo mundo na nave. Então, a partir do Jason 3... Meu Deus, Jason é medonho, né? A partir do Jason 3 começa a ficar bem trash, tá? Daí tem um Jason que ele se junta com o Fred Krueger, Jason versus Fred. Tem o Fred Krueger. Aí começa com uma coisa tosca. Só faltou ter o Jason versus Fred versus Chuck, né? Cruzes. Não, o Chuck é depois, né? É. Aquele bonequinho. Mas os terrores terrível. dos anos 80 e 90 era isso aí. Era isso aí, era o né? palhaço Pennywise lá do It. E sabe o que eu acho? Não era tanto o terror. Não. Era o suspense que te deixava enlouquecida. Né? Então, tipo, eu entrava no meu quarto, assim, e o medo de fechar a porta, ter alguma coisa ali atrás da porta. E a sonoplastia dos filmes, né? Cruz. Porta do Hitchcock. Tá até me dando um negócio. Lá em casa tem a porta do Hitchcock. Aquela emblemática cena lá do chuveiro. E ele mata de facão, né? É de facão de cortar cana. Meu Deus do céu, Tais é louco. Não. Tá, mas tem gente que gosta, né? Fazer o quê? Tem gente pra tudo nessa vida, né, minha gente? Então, mostra de curtas de terror pra quem gosta. Vai ter um clássico desses aí ou não? Não, são que tu 10 selecionou? curtas independentes, filmes aleatórios de vários países. Uma escolha totalmente aleatória que eu fiz de cineastas novos, filmes curtos, coisa bem alternativa, assim, ao extremo do alternativo. Tá. Quanto à qualidade, pode ser duvidosa, mas a ideia é mostrar o cinema independente. Tá. Isso até incentiva alguém que queira gravar do seu próprio smartphone, fazer um filmezinho. Né? Meu Deus, ó. Se você é fã de uma boa dose de medo e agonia, não pode perder a nossa mostra de curtas de terror. Tenha coragem e faça uma imersão
no universo dos filmes de terror. Vai rolar um open food de pipoca para que você não fique roendo as unhas. Agora, filme sem pipoca não dá. Absolutamente é um casamento perfeito, né, gente? Meu sofá lá em casa é assim, ó. Ontem eu assisti um filme, eu tô com vontade de sair fora da realidade e assistir um filme de noite. Daí eu começo a garimpar. Eu perco mais tempo garimpando do que... Perco tempo não, porque eu gosto. Vou lá, olha a sinopse, tá, né? Acabei assistindo... Achei ele na Netflix a história de Paulo, do apóstolo Paulo, né? Eu gostei, adoro história bíblica. Aí, essa aqui vai ser dia 16 de abril. Amanhã? Amanhã, às 19 horas. Estou na minha cabeça que hoje é dia 14. Então, amanhã, às 19 horas, mostra de curtas de terror. Depois, se vocês não dormirem, sonharem... Eu avisei. Não, vamos lá. E só quem gosta, né? Quem curte, tá tudo certo. Quem quiser ir tem que se inscrever pelo site. Tá, isso. Nós vamos frisar muito bem aqui, tá? O Kevin vai colocar, inclusive, aí na tela o site. Fala bem certinho do site, Nath, que é... O site Juarez. 24 Espaco, sem cedilhas, 24espacocultural.com. O Kevin vai botar ali na tela. A importância de se inscrever pelo site. No site vai adquirir o ingresso, que é de graça. Vai comprar o ingresso de graça, vai estar valor 0 lá. E pode imprimir o teu ingresso, ou tirar um print com o celular, ou nem imprimir, a gente tem a lista de quem adquiriu. E recebe um aviso quando adquirir o ingresso, recebe um aviso 24 horas antes, não dá mais tempo, e um aviso 2 horas antes, para lembrar de ir até o evento. A gente fez isso porque o pessoal se inscrevia antes no outro formato, que ela era pelo formulário do Google e não ia. Então agora o site fornece, além do ingresso físico ou digital, vários lembretes para que a pessoa lembre de comparecer. Tem Perfeito. funcionado muito bem. E é uma forma também de tu ter um controle, né? De quantas pessoas estão indo e tal. E principalmente essa questão da pessoa, se ela adquiriu... como é que tu explicou outra vez? Se ela não puder ir... Ela pode comunicar. Tá, pode comunicar. Ali, então, tá o site, tá? 24espacocultural.com. Também tem o Instagram lá para o pessoal seguir e acompanhar lá toda a programação no site também, né? Ô, João, dá um pulinho aqui, dá uma olhada no nosso ar, que eu acho que nós estamos congelando aqui. Tá muito gelado o ar aqui. E eu tô mandando mensagem e não tá indo, não sei porquê. Tá. Dia 23 de abril é a mostra de curtas LGBTQIA+. Queres que eu Quero. diga a Vamos sigla? destrinchar as letras aí, então, para a gente trazer informação aqui. Precisei ler porque o TDAH não faz lembrar. LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais e assexuais. Tá. O O mais no final da sigla representa todas as outras orientações sexuais. Muito bem. Para a gente trazer informação aqui que todas elas têm as suas características, vamos dizer assim, tá? Muito bem. Celebra a diversidade e a expressão de identidade com a nossa mostra de curtas LGBTQIA+. Uma seleção de filmes que exploram diferentes histórias e vivências, abordando temas de inclusão, amor e resistência. Viva a arte que representa a todos. Achei muito interessante, sabe, Juarez, porque parece, né, que tudo está um pouco mais aberto, menos julgamento, mas É semi-aberto. estamos caminhando, né? Mas ainda, infelizmente, é um tema muito, eu diria assim, falta de informação mesmo e falta de
compreensão, de empatia, talvez. Esse evento também é a pedido do nosso público. Antes dos curtas, a ideia é que seja feita uma fala, como cita ali, né? Os temas de inclusão, amor e resistência. Os participantes formem uma roda de conversa, criem um debate. Então a gente assiste o filme, depois debate sobre aquilo que foi visto no cinema e vê se a vida imita a arte. É um tema necessário, o espaço é para isso, é para a inclusão de todos, para abrir a porta a todos. E esse tema precisa ser muito debatido. Eu penso que o nosso Estado é muito homofóbico e racista. E um espaço cultural de cinema e arte aberto, que leva o nome de uma pessoa que era homossexual, Paulo Gustavo. Verdade. Tem tudo a ver com esse tema. Então, atendendo ao nosso público, a origem do projeto, a situação que nós convivemos, isso teria que ser feito. Então, está sendo feito, acontece quarta que vem, e eu acho que vai ser um dos eventos mais emblemáticos do nosso projeto. Perfeito. E aí, que curtas que tu separaste? Eu ainda não defini. Tá. Eu separei uma lista de 30 curtas para escolher 10. Tá. Eu ainda não defini eles. Um curta, em média, tem quanto tempo? 10 minutos, por aí. Então, a minha ideia é fazer 2 horas, 1h30 ou 2 horas, né? Então, vejo os curtas que tem 5 a meia hora, pode ter. Então, vou fazer uma contagem do tempo, ver os melhores ali e colocar. A ideia é que sejam curtas variados, de vários países, com várias culturas, com várias visões, para que tudo seja debatido depois. Perfeito. Sabe que a gente estava falando aqui, estava falando de curtas, eu estava lembrando aqui que a Sofia, minha filha, ela fez cinema, né? E lá em Criciúma, no Estúdio Lisboa. E ela fez um curta, procura ver se tu acha no YouTube. Acho que tu vai encontrar, o curta Milena, eu acho que é, Milena. Vou ver se eu acho, vou te mandar. É meio terror, assim, também, a Sofia fez. Foi bem legal, a gente foi no cinema também assistir e fizeram, assim, um lançamento. E ela tinha o quê? Acho que uns 12, 13 anos, por aí. A Sofia sempre foi metida na arte, né? Agora ela está sentindo isso voltar. Eu estou insistindo para ela se inscrever lá com a Leia, voltar para o teatro e tal. Mas tem um curta lá, quem sabe qualquer hora não é exibido lá no espaço. É só combinar. Né? Muito bem. A oficina de DJ, então, vai ter mais uma edição, dia 26 de abril, então agora num sábado, para aqueles que não puderam participar, né, nos dias de semana. A oficina de DJ tu consegue colocar quantos? Eu fiz de 4 por turma, mas eu vou fazer de 2 por turma, porque só tem um equipamento, eles precisam ter mais tempo de prática. Tá. Então, eu dou uma teoria musical de mais ou menos uma aula, dá uns 45 minutos. Eles fazem um pouco de prática, intercalando entre si, num gênero que a gente define antes, porque para o iniciante, às vezes, ele pode até começar com o que ele não gosta, porque tem que treinar batidas, tempo. Né? Eu volto para mais um pouco de teoria, mais um pouco de prática. É como se fosse uma aula numa escola, né? Então, a ideia é fazer 2 pessoas por turma para que tenha mais tempo de prática. E nesse tempo, o cara sai pronto. Não sai o Alok, né? Não sai o Alok, sai né? mais ou menos, sai com uma noção Mas ele, do que são os comandos. Se você resolver tocar uma festinha em casa e tal, rola. Não passa vergonha. Não. Isso é bom, né? Todo mundo tem um DJ em casa, não tem? Eu sempre fui a metida
aquela que acha que a minha seleção vai agradar todo mundo, né? Eu sempre fui meio metida a DJ. A oficina não é uma promessa que sai de lá para tocar no Tomorrowland ou no Rock in Rio. É que ele conheça o botãozinho do play, o botãozinho que troca a música, como selecionar as batidas de uma música. No churrasquinho de casa ele não passa vergonha. Tá, beleza. Pelo menos vai aprender ali a mexer a Partec. E é assim, né? Tudo tem que ter um começo, né, Isabel? Porque depois aí vai se especializar, né? Claro, pelo menos não vai passar vergonha. Já é uma boa promessa, né? Tá, então, 2 pessoas nesse dia. 2 por turma, são 2 turmas. Então só vou atender 4 pessoas. Uma começa às 9h30 da manhã e a outra às 13 horas. Ah, tá, entendi. Achei que era das 9h30 às 13. Ah, Não, tá, entendi. É curto. E se o pessoal gostar, eu faço outra. Eu vou fazendo outra e a gente vai combinando. Então, nesse dia, no sábado, dia 26, podem nascer 4 DJs em Araranguá, certo? Então, se você que está assistindo agora, sabe, aí, um jovem aí que você tem no seu... Também não precisa ser jovem, né? Pode ser qualquer pessoa. Queira fazer, tem esse sonho, tem 4 vagas disponíveis para o dia 26. As 4 estão liberadas ainda? Estão liberadas. Tá, então tá aí, só entrar lá no site e se inscrever. Eu gostaria gratuito, tá, gente? Eu gostaria de ter mais espaço, mas é um equipamento só, o equipamento de DJ é caríssimo. Então eu só tenho o meu, então não tem como ampliar, né? Queria que tivesse mais equipamento. Mas tá tudo certo, né? Vamos indo, devagar, pelo menos tá acontecendo, né, gente? As coisas acontecem porque tem alguém que vai lá e faz acontecer. Né, Isabel? Exatamente. O que mais da programação até aqui, de fevereiro, março e abril, o que mais te chamou? O que me chama a atenção é as pessoas chegarem e se encantarem. O espaço não é grande, mas o espaço é aconchegante. É muito simples. Tá. É um espaço que as pessoas elas sentam e se sentem muito à vontade de não querer ir embora. Outro dia era meia-noite e as pessoas continuavam discutindo o assunto. E não parecia que já era tão tarde. E tinha muito assunto ainda sobre um determinado filme que passou. E parecia assim que elas têm muita sede de um momento de fala. Sim. E ali a gente abre esse momento de fala e permite com que elas cheguem até o final da sua fala. E isso eu acho que é um objetivo maior, sabe? De passar aquilo ali. Não precisa prestar atenção em todo o momento. Porém, se toca nela e ela consegue se expressar, isso já é uma grande vitória. E às vezes as pessoas têm essa necessidade, a fala é muito importante. E às vezes as pessoas não conseguem se expressar no seu meio, né? Comum, entre os seus familiares ou as pessoas mais próximas, e num outro grupo, né? A pessoa consegue se expressar, e isso é fantástico, é maravilhoso. Isso, aí já conta uma parte lá no trabalho dela, como é, e compara com aquele filme que viu. E já outro já vai contar de um outro ambiente que viveu lá, numas férias que foi. Então aquilo junta, e às vezes aquela pessoa lá daquele trabalho já pegou a ideia da outra das férias, não sei o quê, e já montou uma outra coisa que não tinha noção. E se interessa em voltar e fica feliz por ter participado daquele momento. Então, para mim, isso está sendo bom, e que eu vejo esse retorno, sabe? Essa devolutiva, né, que a gente fala, das pessoas. Inclusive, as crianças que eu atendo ali no espaço também durante a tarde, eu atendo as crianças com dificuldade de aprendizagem. E essas crianças vendo esse espaço, porque fica passando clipe durante a tarde toda, assim, e eles ficam assim, querem ter as aulinhas deles ali. Eles não querem ficar lá onde tem os brinquedos, os jogos. Eles disseram, posso ficar ali naqueles... Pode ficar onde te sentir bem, sabe? Onde tu acha que tu vai aprender melhor, tu vai ficar. E está sendo importante também para essa parte da psicopedagogia, né?
Então, a gente envolve as dificuldades de aprendizagem junto com a língua estrangeira, junto com a arte toda ali, né? Então, é um misto que acaba isso ajudando lá na escola. Com certeza. E na vida, né? Na vida. E na vida. Então, ontem ainda ouvi de um senhor que esteve lá com não sei quem, não me explicou direito, que a menina já é uma moça, que foi minha aluna na dificuldade de aprendizagem quando estava se alfabetizando. Então, e me adora. E eu digo, quem será essa pessoa? Então, a gente planta alguma coisa lá nos 6, 7 anos. E aí lá, quando ela tem 15, 16 anos, está falando da nossa pessoa. Sim. Que deu um up para ela, lá, um incentivo para ela ler mais, para ela escrever mais, para se comunicar. Então, esse é o nosso objetivo, que as pessoas tenham um acesso uma fala, também, né? Um lugar de fala. Um lugar de fala. Um momento de fala. Então, a gente está muito feliz, sabe, em ter optado por isso e trazendo, né, todas as idades. Todas as idades. Então, desde os 5 anos, né, que temos lá, até 83 anos outro dia. A senhora foi saber que projeto era esse, que ela tinha interesse, que ela pinta uns quadros, ela faz, e ela quer nos mostrar, pode levar. Não tem tempo, não tem... E às vezes também tem uma coisa, né? Às vezes as pessoas têm uma habilidade manual, todos têm, né? E fazem alguma coisa e tal, mas fica ali, aquilo fica escondidinho, às vezes a família nem dá muita atenção, né? Mas ela teria vontade de mostrar, né, o seu trabalho. Ou, ao contrário, as pessoas incentivam, faz uma amostra e tal, tem que mostrar o teu trabalho. Eu sou muito dessa, assim. Eu já quero que as pessoas mostrem as coisas, sabe? É a nossa ideia, né? Não tenha vergonha então, de nada. É uma possibilidade, não é, de repente, a intenção da pessoa, fazer... por exemplo, se aliar à Associação dos Artesãos, não é essa a proposta da pessoa. Mas expor aquilo que ela faz. Isso. Eu deixo o recado para quem está em casa, que produz a sua arte, que dizem, por que tu faz isso? Para que pintar isso? Para que perder bobagem é essa? O teu tempo? Que bobajada é essa? O teu espaço está lá na Cidade Alta. Leva o teu material e vai lá expor. Alguém vai ver o teu material. Tu nem precisa ficar lá. Mas está lá o espaço para sair da tua casa e acabar com esse assunto e fazer a tua arte. Só combinar, só mandar o teu recado, tá lá o teu espaço. Porque a arte, quando a gente fala assim de quadros, de pintura e tal, e outras expressões, como a gente já falou aqui, ela está totalmente ligada à sensibilidade, à emoção, né? A gente não chora num filme, não chora ouvindo uma música, não ri, não se emociona se vai ao circo e dá risada, e sei lá, tem tantos exemplos que a gente pode dar. É sobre isso, né? E às vezes, por incrível que pareça, às vezes tem pessoas que... são insensíveis à arte. Sensíveis à arte. Como é possível? Será que é totalmente assim? Será? Aí é um transtorno. Acho que não, né? Não. É porque está como, bloqueado, né? de alguma forma está bloqueado. Alguma coisa aconteceu. Um olhar, assim, né? Mas às vezes acontece alguma coisa que modifica, né? Pode dar um trauma. alguma coisa aconteceu na infância, alguma coisa na adolescência que bloqueou aquela pessoa, mas pode desbloquear através até de olhar de uma outra forma. Da psicoterapia, que seria o teatro dos objetos. Né? Ali tu descobre muita coisa. É um meio de desbloquear, né? É verdade. Muito bom. E às vezes até numa fala, né? Conversando com a pessoa, dando tempo da pessoa conversar, ouvindo Resgata aquela uma pessoa. memória, né? E a gente vai mostrando coisas diferentes e a pessoa diz, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. E acorda vendo de uma forma bem diferente. E a gente procura trabalhar isso, sabe? Da escuta, deixar a pessoa conversar.
Então, minha gente, esse espaço está em Araranguá, é tudo gratuito por enquanto, né? Faz parte desse projeto maravilhoso. Eu me encanto muito assim com as pessoas que resolvem fazer as coisas acontecer, né? Porque podia não ter nada disso. Nada. Mas aí, as pessoinhas assim, tem o bichinho carpinteiro ali, né? Da louca, né? Da louca vai lá, faz um projeto e graças, uma tarde. Graças ao teu programa, né? É. Ai, é verdade, tem essa história ainda, que legal, né? Nossa, eu me sinto muito honrada por isso. Gente, nós contamos aqui já essa história lá na primeira vez que viemos falar sobre o espaço, né? E o Juarez fez o projeto em uma tarde, isso? Eu estava dando aula, cheguei em casa para almoçar, e ela disse, ó, a Joamara disse que sexta termina o prazo para inscrição, escreve um projeto lá. Daí almocei, a 1h eu comecei a escrever o projeto, às 5h estava pronto. Ai, que abusado! No dia seguinte eu revisei o texto, porque sempre tem um negocinho ali, e protocolei na prefeitura. E tá aí o espaço cultural, viu? Essa mulher é madrinha do espaço. Olha que maravilha, né? Agora, quando ele me contou essa história, eu disse, eu não acredito, Juarez. Eu peguei o coisa lá, fui ler, na metade já dizia, meu Deus do céu, que tanta coisa. Por isso que eu quero dar o curso ensinando a escrever o projeto. Isso! Porque tem muito artista aí que pode pegar um valor e trabalhar a sua arte. Se não for a sua arte... E aí fica embrecado ali no negócio do projeto. Ou abrir um espaço como o nosso, que abre as portas para outros artistas. Tem muita possibilidade. Faz essa oficina aí de escrever o projeto. Que aí a gente vai conhecer, né, ter outros projetos que nasçam de apenas ter sabido escrever um projeto. Ó, viu? Uma coisa igual aquela lenda dos fios vermelhos, né, que conectam as pessoas. Né? Uma coisa vai conectando com a outra, 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 a gente nunca sabe. É igual a tua máquina de costura. Nunca saberá. Não. E não tem que saber tudo também, não. Né? Fica no imaginário. Fica no imaginário. Olha que lindo que é isso, né? Não ter limites para a imaginação. Ai, muito bom. Olha só. Agora fechamos então. Vamos fazer um fechamento aqui. O site, tá? 24espacocultural.com é onde você vai fazer a inscrição. Vai lá fazer como se fosse comprar um ingresso, vai aparecer ali valor 0, tá? Mas este ato é importante para garantir a sua vaga no espaço. As vagas são limitadas para qualquer uma das atividades e também porque é necessário, né? E lá também você encontra toda a programação e tal, tá? Então, para este mês de abril, amanhã tem os curtas de terror e no dia 23, a mostra de curtas LGBTQIA+, e a oficina de DJ. No dia 26, 2 participantes por turma, tá? E terão 2 turmas nesse dia, às 9h30 às 13h. Então serão 4 DJs aí formados na oficina de DJ no dia 26 de abril, de graça. É graça que vem, que desce. E lembrando que o pessoal que faz a oficina, eu dou suporte eterno. Eles ficam com suporte eterno. Eles ficam com o meu WhatsApp, eles chamam a hora que eles quiserem. Daqui a pouco eu fecho um evento para mim e convido eles. Então, tem que botar ali embaixo, com suporte eterno. Suporte vitalício. Depois o Juarez vai olhar para outra dimensão, né? Daí com vai o Jason continuar. No espaço. Ai, credo. Ai, meu Deus, eu não quero sair com o Jason, hein? Tem pior, tem o Duende assassino. Era pior. Credo. O Duende era pior. Ai, eu gosto de Duende. Não atrapalha meu imaginário. Tu imagina o Chuck
com a cara do Fred Krueger que pegou fogo e apagaram com um tamanco. É a cara do duende assassino. Jesus, credo, que papo mais sinistro. Ele mata com as unhas. Ai, credo, Jari. Ai. Essa noite sonhei com gnomos. Tão lindo. Eu não sonhei tão colorido. Ai, foi um sonho tão lindo. Sonhei com gnomos. Acho que eu fui lá pra terra dos gnomos. Acordei com esse sonho. Agora ele fica falando aí do Chuck, Não, né? O duende. Deixa eu comer os gnomos aqui, fofinhos, bonitinhos. Tá, agora eu quero fazer uma pergunta pra ti, que eu vou dar uma explorada aqui, né? Pra vocês, né? Então, fale-me sobre se você assistiu, se você gosta desse tema ou não. Eu estou assistindo, né, todas as temporadas até agora disponíveis de The Chosen e gosto muito. Eu comecei a assistir a primeira temporada mais ou menos um mês. Eu não tinha assistido. A produção é muito boa, como a maioria dos filmes bíblicos. Eu nunca vi um filme bíblico que a produção fosse ruim, seja nacional ou não. E o ator que faz Jesus ali ficou muito parecido. Eu comecei a assistir agora. Eu achei muito legal, assim, bem fiel, né? Vale a pena. Assim como os outros filmes bíblicos, até para quem não é religioso, a produção é muito boa. Né? São cenas bonitas, atores foram bem trabalhados. Então, no geral... É um fenômeno, né? O filme bíblico é bom. Eu gosto. E agora está no cinema o primeiro e o segundo episódio da 5ª temporada, porque justamente pega aí uma bem bolada estratégia deles na Semana Santa, porque pega justamente a entrada, né, o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, no burrinho. Então, a 4ª temporada terminou ali. Ele indo com o burrinho, com Maria, para entrar em... Eu não sei se eu vou conseguir... É até 5ª, eu acho, mas eu queria muito. Eu gostei muito, estou gostando muito da série. Eu adoro histórias bíblicas e sempre aprendo muito. E eu acho que ali, o fato de ele ter trazido um Jesus carismático, né? Não que Jesus nunca tenha passado essa imagem, mas é uma coisa assim meio... Comediante. Ele é muito fiel né, à época, às parábolas, às histórias e tal, mas parece que tem nas personagens ali todas um quesinho de modernidade, assim, sabe? Porque tem um humor... Tem um Jesus muito carismático, que dá aquela piscadinha. Tu te envolve, assim, com os personagens de uma forma, assim. Tu já tem os teus apóstolos mais queridinhos e tal. Cara, mostra, assim, ó, o ego entre os apóstolos. Sabe? Tem muitas coisas, assim, que tu tira, assim, pra tua vida. Sabe, para tua vida diária, assim, que tu convive com as pessoas, tu vê ali, olha ali o complexo de rejeição, o pertencimento, né, o líder, né, o lado de Jesus bastante controverso também, ele muitas vezes ele perde as estrebeiras, como diz outro, né. Ele é o lado rebelde dele, que ele vai lá e chuta tudo e briga e mete o dedo na cara, né? Então ali é muito legal fazer o resgate da história, né? Tem cenas assim que eu me emocionei profundamente, assim, realmente de a gente questionar a questão da fé e tudo, né? E rever realmente a história dele. E acreditar que ele realmente passou por aqui, pisou aqui, sabe? Ver como na série como uma pessoa comum, porque se não fosse uma pessoa comum, não estaria no meio de nós. Comum. E ele mesmo, muitas vezes na série, fala, né? Eu sou humano. Eu sou humano. Então não é
Na frente, não é ao lado, não é atrás, é no meio de nós. Só uma pessoa comum consegue. Ele tem raiva, ele chora, ele tem cansaço, ele tem medo. Em algumas cenas ele demonstra o medo dele, né? Então, gostei muito dessa coisa humanizada, não é tão, sabe? Uma série assim, conheço muitas pessoas que, ainda não vi, não sei o que e tal. História de gente, assistam. Teve uma outra série também que até passou, acho que na TV Brasil, da Maria Madalena, que foi fantástica. Infelizmente não está mais na Netflix, não achei em outros streams, senão eu assistiria de novo. Aí toda a história, mais através do olhar de Maria Madalena, assim, foi... Quando nós tínhamos locadora, tinha a seção dos filmes bíblicos. E tinha os filmes de quase todos os personagens possíveis da Bíblia, separados até em ordem. Já fazer uma amostra, né? É uma boa ideia. Porque isso é legal, agrada todo mundo, até quem não é da fé. Olha, os meus seriam, eu vou pedir para o Juarez botar lá na lista. Os bíblicos, tudo que é relativo ao tempo, eu gosto. A Idade Média, né? A Inquisição, o filme que tu citaste. As Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon, das sacerdotisas, Nome da Rosa, né? Celtas, Nome da Rosa. Nossa, são obras assim... O espaço cultural ele tem que ser democrático, ele tem que ouvir as pessoas... Não, a gente não pode colocar um enlatado todo mês e é isso e pronto. Não. Por isso que esse mês a gente entendeu isso aí. Mudou a nossa agenda para atender a demanda das pessoas. Bacana. Porque as pessoas têm interesses, né, diferentes. E tem gente que gosta do romance, né? Tem gente que... Outro dia eu botei um filme para assistir, eu disse, eu quero ver uma aguinha com açúcar aqui, não tô a fim de pensar, não tô a fim de... escolhi um filme lá e amei o filme. Tá aí nas novidades da Netflix, A Lista da Minha Vida. Maravilhoso o filme, muito bom, muito inspirador. E vários contextos ali também, assim, para analisar. E tem a minissérie aí da adolescência agora também, que tá... Assistiram? Quem trabalha em escola vive aquilo o tempo todo. Nossa. E a série... Necessário, tá, gente? Assistir. E a série, ela... Eu achei, né? Mostra alguns códigos que os alunos se conversam, que a gente até Foi o que mais me chamou a identifica. atenção, tá, Juarez? Eles falam Foi em aquilo código. ali. Tem que ver em prova. É uma linguagem deles, né, Isabel? Em emojis. Isso. Que a gente é ignorante. Para nós, um coraçãozinho branco é um coraçãozinho branco. Coraçãozinho lilás é um coraçãozinho lilás. Para eles são códigos, é uma linguagem. Além é o que mostra ali. Desse código emocional, tem os códigos para cola em prova, que a gente está acostumado. Ele pega a caneta, questão B, é tipo código Morse, bate 2 vezes, opção C, 3 vezes. Olha só. Ou só bate com a unha. Ou Cara, bate o professor com o pé. hoje em dia tem que ser um ninja. Tem que ser um mental, agente secreto da... Ontem eu apliquei prova, 3 provas da CIA. 3 provas diferentes, todas intercaladas, né? Pra quê? Né? Eu perco tempo fazendo, mas eu gosto, eu tenho prazer. Parece jogos mortais. Aí tu fica nesse dia. Eu me divirto. Ai, Juarez, é ótimo. E no meu tempo só tinha a linguagem do P, a língua do P. A gente fala a língua do P lá em casa, eu e a Sofia, quando a gente quer conversar, que o Pedro é muito curioso, né? Ele tá sempre antenado. E aí a gente fala na língua do P, mas outro dia ele disse assim, já decodifiquei a língua do P. Eu ainda não consigo falar como vocês, mas eu já entendo, sabe? Tá vendo? Viu? É assim. Sensacional, muito bom. Olha aí, gente, uma hora e meia conversando. Mas é bom, né? Eu adoro. Então tá. Programação de abril no Espaço Cultural está aí. Quem não conheceu ainda, não conhecia, vá lá conhecer, dá uma olhada lá no site, siga lá no Instagram, né? E mês que vem tamo aí. Fechou? Fechou. Então tá. Isabel, gratidão. Se der, venha junto.
Ela não foi na mostra de francês porque não estava aqui, né? Tem a mostra que queria ter ido. Tua cara, né? No terror tu não vai, né, Eu Isabel? estava viajando, fazendo uma visita à filha que está em Bilbao, né? Aí tive que Que maravilha. viajar. Ai, que ruim, né? Tive que viajar. Que ruim. Inclusive, ela chega aqui agora para Páscoa, passa uns dias, já entrevistou a Isabela. Já. Ela vai trazer o espanhol junto. Ah, é? Ai, quando que ela vai Para embora? conhecer. Fica uns 20 dias. Ah, é? Ai, vamos marcar um bate-papo, O então. espanhol, ele é lá do País Basco, ele fala basco, ele não Ele fala fala espanhol. basco. Então, como que a gente vai se comunicar com o basco? Vai ensinar só coisa bonita pro basco. tudo dá jeito, né, Juarez? Pegar o araranguário, né? Chegou o João Bertolda, só essas coisas assim. O macio, Talvez tu não aprenda básico, mas ele vai sair falando araranguaís. Chegou, Não quer ser louco, Ai, nós podíamos fazer um programa só falando desses termos, né? É legal, né? Ou chegou, é cultura. É cultura. É cultura tem, e dicionário, né? Que riquíssima, fala, né? né? O Araraquara, ele tem. Assim como o gaúcho, né? Com sua língua lá. É um dialeto, né, bem gente? capaz, né? Bem capaz. Né? A gente falava assim quando chegou aqui. É. Dá até pra gente pegar aquela música lá no fundo da grota Vai e fazer uma decodificação dos termos. Vamos fazer? Transformar no araranguaense. Vamos fazer. É. Vamos fazer esse exercício aqui. O pessoal poder participar aí também, né? Porque tem coisas que só um gaúcho entende mesmo, né? E só aquele que foi criado lá no potreiro mesmo. É. Senão não entende. O da tá capital não entende Não. muita coisa do interior. Não entende. Porto Alegre é uma realidade. É. O interior é totalmente diferente. Tanto que, né, a gente caiu lá de Ijuí, tomando leite quente. Qual era o sonho, qual era o supra-sumo do sonho de um adolescente de Ijuí? Morar em Porto Alegre, Aí tu né? chega Falar lá, leite, né? Dia, E aí eu... aquele L que não tem fim. E aí eu... A gente não dizia alô, a gente dizia pronto, pronto, atendia pronto, porque tinha que ser, Porto Alegre tinha que ser diferente, né? Diferente. Ó, eu tenho um problema com o sotaque. Fica 3 dias lá, já Não, volta. 3 dias não, se eu conversar 15 minutos com um baiano, acabou. Dizem que as pessoas inteligentes, né, que são assim, pegam os sotaques, que quem tem testa grande também, né? Sou uma inteligência total. O bom é que tu se adapta, né, à realidade que tá. Não, gente, é incrível, é incrível. Se eu ficar realmente algumas horas conversando com um sotaque assim, diferente mesmo, eu já Assimila. é magnético o negócio. Muito bom. Crianças, vou liberar vocês. Tá. Até a próxima. Até. Vamos pegar uma música e vamos fazer, tá? Já vai pensando aí. Pode ser o Fundo da Grota, mais algumas. Pode ser de outras culturas, né? Até aqui do estado, de outra região. Legal. Vai ser um programa massa.